fotografar era um modo comum, e a coisa única que não combinava com a rotina do ofício, era que o operador colocava a mão sobre a câmara escura. Porém, ainda outro fato foi peremptoriamente estabelecido pelas testemunhas. Todos os fotógrafos chamados pelos queixosos, como peritos, estiveram de acordo em reconhecer que imagens de sombras, semelhantes às que apareceram nas chapas, não podem ser refletidas de uma chapa negativa para a chapa sensível com outra luz a não ser a do gás, das velas ou do dia. E foi afirmado por meia dúzia de testemunhas, que tinham assistido às experiências de Muller, em seu gabinete no intuito de descobrir a fraude, que não tinham empregado em sua câmara escura nem a luz do gás, nem a das velas e das lâmpadas, nem a luz do dia, e que a luz única que penetrava no quarto provinha de pequena janela velada por um pano amarelo escuro. Entretanto, Muller produzia suas imagens, e, em muitos casos, mostrava-as aos visitantes, alguns minutos depois da exposição. No caso do Sr. Livermore, banqueiro conhecido em Nova York, que era uma das testemunhas, o Sr. Muller revelou 3 retratos de sua falecida mulher, em 3 posições diferentes, menos de 10 minutos depois de o Sr. Livermore se ter exposto. Não só o inquérito judiciário estabelece o fato da produção na chapa de figuras humanas invisíveis a olho nu, porém 12 testemunhas declararam ainda que tinham reconhecido nessas figuras as imagens de seus parentes ou amigos mortos. Ainda mais, 5 testemunhas, entre as quais se achava o juiz Edmondes, depuseram que se produziram imagens e foi reconhecido ainda que as pessoas que eram representadas nunca tinham sido fotografadas em vida. Grande número de testemunhos semelhantes teriam podido ser obtidos, mas o juiz, julgando que os testemunhos produzidos eram suficientes, proferiu a sentença seguinte: depois de ter examinado cuidadosamente a causa, tinha chegado a essa conclusão, que o detido devia ser posto em liberdade. Ele verificava que ainda mesmo que o acusado tivesse cometido fraudes e trapaças, ele era obrigado, em sua qualidade de magistrado, a decidir que o réu não comparecesse perante o Tribunal Superior do Júri, pois, em sua opinião, a parte queixosa não tinha conseguido comprovar o fato. Ver, para todas as particularidades, o relatório do processo nos jornais, o Banner of Leeds, 1 graus e 8 de maio, e 28 de agosto de 1866, It Spiritual Magazine, 1869, pags. 241 a 260. Eis uma carta do Sr. Bronson Ray, publicada no Banner of Leeds, de 25 de janeiro de 1873. Senhor Diretor, nos últimos dias de setembro passado, a Sra. W. H. Muller, de sua cidade, 170, West Springfield Street, achando-se em estado de transe, no decurso do qual dava conselhos médicos a um dos seus doentes, interrompeu-se subitamente para me dizer que, quando o Sr. Muller tirasse a minha fotografia, na mesma chapa apareceria ao lado do meu retrato a imagem de uma mulher, sustendo com uma das mãos uma âncora feita de flores. Essa mulher desejava ardentemente anunciar a sua sobrevivência ao marido, e inutilmente tinha procurado até então uma ocasião de se aproximar dele. Ela acreditava consegui-lo por meu intermédio. A Sra. Muller acrescentou, por meio de uma lente, poder-se-á distinguir, nessa chapa, as letras, R. Bominer. Em vão lhe perguntei se essas letras significavam Roberto Bominer. No momento em que eu me preparava para tirar o meu retrato, caiu em transe, o que nunca me tinha sucedido, o Sr. Muller não conseguiu, apesar de todos os seus esforços, colocar-me na posição desejada. Foi-lhe impossível conseguir fazer-me ficar direito e apoiar a minha cabeça no sustentáculo. O meu retrato foi por conseguinte tirado na posição que a prova o indica, e, ao lado, apareceu a figura de mulher com a âncora e as letras, formadas por botões de flores, assim como me tinha sido predito. Desgraçadamente eu não conhecia pessoa alguma com o nome de Bominer, ninguém que pudesse reconhecer a identidade da figura fotografada. De volta à cidade, contei a muitas pessoas o que tinha acontecido. Uma delas me disse ter encontrado recentemente um tal Sr. Bominer, da Geórgia. Ela desejava mostrar-lhe a fotografia. 15 dias depois, mandou-me pedir que passasse por sua casa. Alguns instantes depois, entrou uma visita. Era um Sr. Roberto Bominer. Ele me disse que a fotografia era de sua mulher, que a tinha visto em casa da senhora, de quem se fala, e achava a semelhança perfeita. Ninguém aqui contesta aliás a semelhança que essa fotografia apresenta com o retrato da senhora Bominer, tirado 2 anos antes de sua morte. Nas provas fotográficas a semelhança é mais pronunciada do que nas fotografias, mas,
Ainda não é tudo. Desde que o Sr. Bominer viu a minha prova, escreveu uma carta à sua mulher, a qual ele fazia diversas perguntas. Tomou todas as precauções para ficar convicto de que a carta não seria aberta e enviou-a pelo correio ao Dr. Flint, em Nova York. No dia seguinte a carta lhe chegou de volta, intacta, e com uma resposta de 7 páginas. Nessa comunicação, assinada com o seu apelido, ela, a senhora Bominer, dizia a seu marido que tinha pedido a permissão de aparecer na chapa, como o tinha feito. Ela lhe afirmava que os 2 irmãos do Sr. Bominer, William e Hamilton, achavam-se com ela, assim como seu velho amigo, o simples e bom São Craig. Ela devia escrever, em breve, por intermédio do Sr. Flint, uma carta a seu jovem filho Me. Acrescentava que o Sr. B tratava bem e lhe pedia ainda que se dirigisse a Boston, à casa do fotógrafo espírita, afirmando que ela apareceria com ele na mesma chapa segurando uma coroa de flores em uma das mãos, trazendo uma segunda coroa na cabeça, enquanto que a sua outra mão apontava para o céu. Li tudo o que precede nessa carta. O Sr. Bominer acrescentou: amanhã irei a Boston, sem dizer meu nome a quem quer que seja. 4 dias depois, o Sr. Bominer veio procurar-me. Ele tinha estado em Boston sem se ter dado a conhecer a quem quer que fosse, e, entretanto, tinha obtido a fotografia prometida, com a imagem de sua mulher, exatamente como ela o tinha descrito. A coroa que a sua mulher sustém na mão é apenas visível na fotografia. Todas as pessoas que desejarem convencer-se do fato podem ver essas fotografias em casa do Sr. Muller, em Boston, ou em minha casa, em Nova York. O Sr. Bominer é um homem muito conhecido na Geórgia e no Alabama. Os que me conhecem sabem que não tiro lucro algum em publicar essa narração, cuja exatidão certifico. 238, West 52D Street, New York City, 7 de janeiro de 1873. Bronson Hall. Outra fotografia, na mesma estampa, representa o Sr. Moses Adou, morto em 1886, editor de uma revista muito conhecida na América, Tio Averley Magazine. Quanto à imagem da pessoa colocada a seu lado, ler-se-ão todas as particularidades que lhe são referentes, na carta seguinte do Sr. do ao Sr. A. Ocean, residente em Londres, personagem que ocupa lugar saliente na literatura espírita, Boston, 28 de setembro de 1874. Senhor, a sua carta de 17 do corrente me foi entregue hoje de manhã. Em resposta vou procurar fazer-lhe um esboço das experiências de fotografia espírita de que fui testemunha. Nos escritórios da impressão e da redação do Averley Magazine, emprego cerca de 15 moços, uns fazem a composição, outros são ocupados na máquina, na expedição ou na correção dos manuscritos. Entre esses últimos havia uma moça que foi empregada nos meus escritórios, de 1861 a 1870. Ela adoeceu de repente e morreu na idade de 27 anos. Durante os últimos anos, ela se tinha desenvolvido muito e tornara-se uma senhora de muita inteligência, amável e de exterior muito agradável. O zelo e desinteresse de que dava prova em seu trabalho despertava em mim a mais viva admiração por ela. Essa simpatia foi recíproca, como me disse ela por muitas vezes. Incluso vai no retrato seu, tirado 2 semanas antes de sua morte. Não me alongarei sobre as circunstâncias que acompanharam o seu passamento e sobre a saudade que experimentei. 7 dias depois da sua morte, estive com um médium, cujo espírito guia, uma moça indiana, me disse: uma pessoa bela vem ver-te, tem na mão rosas que são para ti. Era-te a quem ela mais estimava neste mundo, por teres sido bom para ela. Fiquei muito surpreso com essas palavras, porque não acreditava que uma afeição terrestre se perpetuasse no espírito de nossos amigos mortos, depois de terem deixado o seu invólucro humano, admitindo, porém, a realidade de certas manifestações póstumas. Um mês depois, dirigi-me a Saratoga, cerca de 50 léguas distante de Boston. Ali fiz conhecimento com o célebre médium Slade, que não me conhecia. No decurso de uma sessão que fiz, ele sustinha, em sua mão direita, uma ardósia comum por baixo da mesa. A mão esquerda estava colocada na mesa, em contato com a minha. Ouviu-se imediatamente o ranger do lápis de pedra na ardósia. Quando essa foi retirada, continha estas palavras: estou sempre perto de ti, com assinatura. De regresso a Boston, conforme me tinha aconselhado em Saratoga, dirigi-me à Sra. Maria Merdi, o médium de transe mais conhecido dessa cidade. A minha amiga apresentou-se imediatamente e disse-me que me tinha dado uma prova demonstrativa em Saratoga, por intermédio do Sr. Slade, em uma ardósia.
Ela acrescentou que estava constantemente presente, para me guiar e me aconselhar, não tendo estimado a ninguém tanto quanto a mim, durante a sua vida terrestre. Em outra sessão, ela me disse espontaneamente que desejava oferecer-me o seu retrato. Não prestei atenção alguma a essa promessa, supondo que o tal retrato seria executado a pincel por um pintor da cidade. Durante 3 meses fiz sessões com a Sra. Hardy, uma vez por semana, sem que se tratasse desse retrato. No fim desse lapso de tempo, perguntei-lhe se ela ia oferecer-me o seu retrato. Respondeu-me que estava pronta a fazê-lo. A minha pergunta, como será obtido esse retrato? Recebi a resposta seguinte, pela fotografia. Será o mesmo artista que te fotografou em vida? Não, deve ser feito por um artista médium. Uma semana depois, a minha amiga me disse, por intermédio da Sra. Hardy, em estado de transe, vai à casa da Sra. Muller e diz-lhe que voltarás para ser fotografado. Uma semana depois, a 1h, irás ao meio-dia, hora habitual de minhas conversas com ela, e teremos então tempo de conversar. Dirigi-me imediatamente à casa do Sr. Muller, onde só encontrei a Sra. Muller. Disse-lhe que desejava obter uma fotografia espírita. Ela me perguntou quando eu voltaria e eu respondi, de hoje a 1 semana, a 1h. Qual é o teu nome? Não desejo dizer-te o meu verdadeiro nome, mas podes chamar-me Sr. Johnson. Ela me disse que os desconhecidos pagavam adiantado. Paguei os $5 pedidos e voltei para casa. Uma semana depois, voltei à casa da Sra. Hardy, conforme tinha sido combinado. Ela caiu em transe. A minha amiga, que já estava presente, me perguntou, como vai, Sr. Johnson? Em seguida acrescentou, Sr. Doe, eu nunca tinha notado, dantes, que tivesse vergonha de teu nome. Eu lhe respondi, desejo muito obter o meu retrato, mas não estou certo de obter o teu na mesma chapa. Oh! Que séptico! Exclamou ela. Despedi-me e dirigi-me à casa do Sr. Muller, chegando 15 minutos antes da hora convencionada. Encontrei-o só, e nos entregamos imediatamente ao trabalho. Quando me coloquei na posição indicada, ele pôs o aparelho a uma distância de 7 pés, colocou a chapa e me indicou o ponto que eu devia fixar. A exposição durou 2 ou 3 minutos. Ele levou a chapa ao quarto vizinho e voltou pouco tempo depois, dizendo que nada tinha obtido. Colocou uma segunda chapa. A duração da exposição foi a mesma. O Sr. Muller disse-me que havia um contorno indeciso. A minha observação de que me tinham prometido um retrato, ele me respondeu que era preciso continuar as experiências, que lhe sucedia recomeçar 5 ou 6 vezes antes de ser bem-sucedido. A terceira exposição durou justamente 5 minutos, marcados a relógio. Ele me voltava as costas, tendo a mão sobre o aparelho. Terminada a exposição, ele levou a chapa, e, enquanto estava ausente, a Sra. Muller entrou, parecia estar em um meio transe. Perguntei-lhe se ela via alguém. Ela me respondeu que via perto de mim uma bela moça. Em seguida, caiu em um transe completo, e a minha amiga me falou de novo. Agora, disse, terás o meu retrato. Conservar-me-ei perto de ti, com a mão sobre teu ombro, na cabeça terei uma coroa de flores. Nesse momento o Sr. Muller entrou com a chapa e me disse que daquela vez havia uma imagem. No negativo eu distingui claramente o meu retrato e uma forma feminina em que se conservava perto de mim. O Sr. Muller prometeu me mandar uma prova no dia seguinte. Pedi-lhe que a mandasse dirigida ao Sr. Johnson, posta restante. 2 dias depois, passei pelo correio e recebi um embrulho dirigido ao Sr. Johnson. Abrindo, encontrei uma prova. De volta a casa, examinei-a com uma boa lente, através da qual a imagem me aparecia de tamanho natural. Era um retrato excelente da minha amiga morta. Escrevi ao Sr. Muller para lhe dizer que eu estava satisfeito com a fotografia e assinei o meu verdadeiro nome. Considero esse retrato autêntico. Além disso, a minha amiga me afirmou e por muitas vezes. As fotografias inclusas por Luan com a possibilidade de ajuizar da semelhança. Aceitai, etc. Moses Addo. Humanature, 1874. Pags. 486 a 488. Eis a carta que o Sr. Doe enviou ao Sr. Muller, Boston, 20 de janeiro de 1871. Caríssimo Sr. Muller. No sábado passado fui ao correio e lá recebi o embrulho com a prova que me mandaste. E um retrato fiel da minha amiga. Incluso encontrarás uma fotografia sua, tirada 1 semana antes de sua moléstia. Ela tinha visto apenas o negativo. Sua moléstia durou justamente 9 dias. Na quinta-feira passada, ao meio-dia, ela me dizia,
pelo médium, que se conservaria a meu lado, com uma flor na mão e com o braço descansando sobre o meu ombro. Olhando para o meu ombro esquerdo, distinguirás uma fraca reprodução de sua mão, sustendo uma flor, mas, para ver bem, é preciso usar de uma lente. Parece-me que o exame desses dois retratos pode convencer o espírito mais céptico. Deixo o pseudônimo de Johnson para assinar o meu verdadeiro nome. Com a minha perfeita estima, Moses Adou, editor do Everley Magazine. Medium. 1872, N grau 104, possuo um exemplar da fotografia de Mabel Warren, tirada em sua vida, que Doe mandou a Moon ler para comparar as duas imagens. A semelhança é tão patente quanto na do Sr. Bominer. No Bominer de 18 de março de 1871, lê-se longa carta de Moses Doe, na qual ele conta, com as mais minuciosas particularidades, a história dessa fotografia. Ele nos informa que a jovem senhora em questão chamava-se Mabel Warren, que morreu em julho de 1870, e que foi só no começo desse ano que circunstâncias diversas puseram o Sr. Doe em presença de algumas manifestações espíritas. Ele era tão ignorante dessas coisas que não compreendeu mesmo de que retrato se tratava, e, quando foi à casa de Moon ler, não lhe disse o seu verdadeiro nome, acreditando, como muitos outros, que ele era um impostor. Os espécimes que apresento das fotografias transcendentes de Moon ler bastam para dar uma ideia do caráter geral desse fenômeno, obtido por meio de sua mediunidade. Tenho em minha coleção cerca de 30 fotografias dessas que confirmam as observações feitas pelo Sr. Sellers, correspondente do British Journal of Photography, observações que reproduzimos mais acima. Acrescentarei, ainda, e esse fato é essencial para as nossas pesquisas ulteriores, que geralmente uma espécie de vestimenta faz parte da imagem que aparece assim como se vê nas fotografias das senhoras Bominer e Mabel Warren, muito frequentemente flores ou não a imagem. Assim, em uma fotografia da senhora Conant, célebre médium da redação do Banner, vêem-se 3 mãos perfeitamente formadas, com a metade dos braços, os quais aparecem acima da cabeça da médium e que parece lançarem sobre ela flores, uma parte das quais cai sobre a sua cabeça e peito, enquanto que a outra fica suspensa no espaço. Uma dessas mãos sai de uma manga, como o vemos na fotografia do professor Wagner, mas essa manga estreita, espessa, e finalmente branca, como a própria mão. Quero mencionar ainda 3 fotografias que têm uma importância especial. Em uma delas vê-se uma senhora sentada, a senhora Tinkham. No momento da exposição, ela viu uma parte da manga de seu braço esquerdo levantar-se, e seus olhos dirigiram-se para aquele ponto. Nota-se na fotografia, ao lado dessa senhora, a imagem, digamos, a imagem astral, de uma menina, na qual a senhora Tinkham reconheceu a sua filha. Vê-se perfeitamente que a manga do vestido da senhora Tinkham está levantada pela pequena mão da menina. Possuímos, pois, a fotografia de um objeto material posto em movimento por mão invisível. Vede Medium, 1872, pag. 104. Na segunda fotografia vê-se de novo a senhora Conant. No momento em que a chapa ia ser revelada, ela se voltou para a direita, exclamando, ó! Eis a minha pequena Washti. Uma menina indiana que se manifestava com muita frequência por seu intermédio, e estendeu-lhe a mão esquerda, como para lhe tomar a mão. Vê-se na fotografia a figura perfeitamente reconhecível da pequena indiana, com os dedos da mão direita na mão da senhora Conant. Aqui temos, pois, a fotografia de uma figura astral assinalada e reconhecida pelo sensitivo, no momento da exposição, como em Betty. Medium, 1872, página 104. Encontra-se a descrição de um fenômeno do mesmo gênero no relatório de um caso notável de fotografia transcendente, dirigido pelo professor Gunning, geólogo americano, à Tribune, jornal de Nova York, por ocasião do processo de Moon ler, e reimpresso no The Spiritual Magazine, de Londres, 1869, pag. 260. Essa carta contém fatos tão interessantes que citarei a sua parte essencial. Em fevereiro de 1867, fiz conhecimento com um fotógrafo morador no Connecticut. Entrando em seu gabinete para me fazer fotografar, notei que o fotógrafo estava particularmente inquieto enquanto eu me expunha. Quando a chapa foi revelada, achava-se ao lado da minha imagem uma forma feminina, clara, porém nebulosa. Eu ainda não tinha ouvido falar no Sr. de Moon ler, nem, em geral, em fotografias espíritas. Perguntei ao fotógrafo como essa imagem tinha aparecido na chapa e ele me respondeu que a tal respeito nada sabia, mas que,
Ao me fotografar, tinha visto aquela imagem a meu lado. Ele não queria deixar sair esse retrato de seu gabinete, e pediu-me que a ninguém dissesse coisa alguma. Então, contou-me que desde alguns anos lhe sucedia frequentemente obter iguais fotografias, mas que não tomava parte alguma naquilo. Podia finalmente obtê-las quando queria, bastava-lhe para isso entregar-se à influência de seres a que ele chamava espíritos, mas que não desejava entreter relações com eles. Não queria que o seu nome se envolvesse no espiritismo. Eu estava tão persuadido da boa-fé de meu amigo que tive desejo de estudar a virtude singular que ele tinha. Só depois de longas instâncias foi que consegui persuadi-lo a conceder-me algumas sessões e submeter-se aos invisíveis. Eu tinha a intenção de recompensá-lo muito bem por essa perda de tempo. Ele, porém, recusou todas as minhas ofertas, dizendo que não julgava ter o direito de explorar a sua força misteriosa com intuito mercantil. Aqueceu em todas as condições imagináveis para as minhas experiências, e, por conseguinte, convidei um de meus amigos para elas assistir. Durante 4 dias, todas as tardes do fotógrafo nos pertenceram, estávamos convencidos da sua boa-fé, mas, entretanto, tomamos cautelas como se tratássemos com um hábil impostor. O preparo das chapas e a revelação delas se efetuavam em minha presença, e, em geral, não omitíamos medida alguma de prudência para evitar toda fraude. Em quase todas as sessões obtínhamos a imagem da mesma mulher, a mesma forma clara, porém nebulosa, aparecia quando eu estava só, ou para dizer melhor, quando eu supunha estar só. O fotógrafo caía em transe quase de cada vez. Que poderíamos dizer? E um homem cuja posição está bem sólida e que goza de repreensível reputação. Não posso admitir a menor dúvida acerca de sua probidade. Ele não tinha finalmente razão alguma para me enganar. Não queria negociar com o seu poder oculto, e, mesmo, se o suspeitasse de fraude, não estaria em condições de explicar a origem de suas fotografias. Só conheço 2 meios para obter uma imagem fotográfica em uma chapa sensível, ou um objeto capaz de refletir a luz deve ser posto a uma distância determinada da objetiva, ou a chapa sensível é exposta à luz e coberta por uma outra fotografia. A luz que penetra através da fotografia superposta produz uma imagem turva. O fotógrafo também pode empregar uma chapa que já tivesse batido, e então a imagem antiga pode algumas vezes reaparecer. Essa explicação tinha sido proposta recentemente por um correspondente da Tribune. Meu fotógrafo não empregava chapas servidas, por conseguinte, uma só das 2 primeiras explicações indicadas lhe é aplicável. Ora, eu sei, tanto quanto possível, que ele não colocou nenhum outro negativo sobre a chapa sensível. Assim sendo, ele obtinha essas imagens por outro meio. Resta ainda outra suposição: não haveria, muito simplesmente, um objeto qualquer colocado defronte da máquina. Mas é certo que as únicas pessoas presentes eram o fotógrafo, meu amigo e eu. Não é provável que tenhamos podido ser enganados tão grosseiramente durante 4 dias. E, admitindo mesmo que tivéssemos sido enganados, pergunta-se de que maneira o cúmplice misterioso, que representava o papel de espírito, teria podido tornar-se tão transparente. Como podia apresentar-se suspenso no espaço, pois que em uma das fotografias aparece uma mulher nessa posição. Todas as imagens são tão transparentes como tecidos de gaze, como eram produzidas. Não me apressei em tirar conclusões. Um outro caso chega ainda a meu conhecimento. Uma moça de Chelsea se fez fotografar em casa de um fotógrafo de nomeada naquela cidade. Ela chegou no momento em que ela se preparava para fechar o seu gabinete. A moça colocou-se diante da câmara escura, e durante a exposição percebeu uma espécie de sombra que deslizava à sua frente. Falou nisso ao Sr. A, que estava perto do gabinete, e esse lhe respondeu que isso nada valia, que ela podia pestanejar, mas que não se devia mover. Na chapa revelada a moça apresentava 2 mãos sobre o rosto. Essa fotografia é notável. Examinei 4 provas dela, uma das quais está em meu poder. As mãos transparentes tocam a nuca, elas são visíveis até o punho, onde desaparecem em um vapor informe. Uma dessas mãos adianta-se até ao queixo da moça, que se vê claramente através dessa mão. Todas essas fotografias oferecem uma particularidade comum, e a sua transparência. O juiz Edmonds garante que os espíritos que lhe aparecem são transparentes. Um outro de meus amigos, homem de grande instrução, disse-me que os tinha visto exatamente assim. E igualmente inadmissível que essas mãos tenham sido previamente fotografadas na chapa metálica. O fotógrafo me dizia que a chapa era nova, que nunca tinha sido usada,
Admitindo que ele não dissesse a verdade, não se pode entretanto compreender como essas mãos puderam aparecer diante da face. Pode-se admitir que ele as tivesse fotografado depois da moça. Pode-se ver que o dedo mínimo e o anular da mão esquerda estão colocados por baixo do colarinho, o que prova, com toda a evidência, que a moça e as mãos foram fotografadas simultaneamente. Admitindo mesmo que uma mulher tivesse deslizado imperceptivelmente e tivesse rodeado com as mãos a cabeça da pessoa em exposição, então como poderia ela ter escapado à vista do fotógrafo? Ele garante que no gabinete só estavam ele e a moça, admitindo por um momento que uma mulher tivesse entrado sem se saber de que modo, como pôde ela tornar as mãos transparentes e o resto do corpo invisível? O fotógrafo é um homem que merece toda a confiança. Ele declara que nunca teve a intenção de fazer fotografias espíritas e que nunca cogitou de uma opinião teórica sobre essa questão, apenas sabe que não tomou parte no aparecimento dessas mãos. Informações sobre esse último caso, inteiramente extraordinário, são dadas mais extensamente em uma carta do Sr. Gunning, ao Banner, 6 de julho de 1867, da qual só tirarei as duas linhas seguintes, que tem para nós um interesse especial. A mão esquerda é muito distintamente visível, até o punho, e mais acima está envolta em um véu. O redator do The Spiritual Magazine acrescenta que o professor Gunning, depois de um passeio a Londres, lhe confirmou de viva voz esses mesmos fenômenos e que lhe mostrou os daguerreótipos de que se tratava, a imagem de mulher, que tinha aparecido na primeira fotografia de que ele faz menção, era a de sua mulher, e é de semelhança incontestável. The Spiritual Magazine, 1869, pág. 329. Falta-me mencionar finalmente uma fotografia de Muller, na qual é representado o Sr. Irode, um médium moço, dormindo em uma cadeira, em estado de transe. Vê-se atrás do médium a imagem astral de sua própria pessoa, ou de seu duplo, conservando-se de pé, quase de perfil, com os olhos fechados, a cabeça um pouco inclinada para o médium. Médium, 1872, pág. 104. Outro caso de fotografia de um duplo, em casa de outro fotógrafo, é confirmado pelo juiz Carter em sua carta ao Banner de 31 de julho de 1875, e reproduzida no Human Nature, de 1875, pags. 424 e 425. Um terceiro caso de fotografia de um duplo é assinalado pelo Sr. Glendinning, e, como se produziu em um círculo privado, merece a nossa atenção. E aqui reproduzirei a sua descrição. Há cerca de 20 anos, um de meus amigos, bom médium, e eu nos ocupamos de fotografias espíritas. Nossas experiências foram coroadas de algum êxito. No começo, obtínhamos na chapa manchas bizarras. Se eu tivesse sido mais versado na questão, teria conservado certamente essas chapas para submetê-las a minucioso exame. Todas as vezes que não obtivemos um resultado bem comprovado, esfreguei a chapa com os dedos e lavei-a em seguida. Os vidros e os produtos nos eram fornecidos pelo Sr. Metwich, secretário de uma sociedade fotográfica escocesa. Todos nós éramos de boa fé, como só suceder entre homens que se prezam. Certo dia obtivemos o retrato do médium em posição que ele tinha ocupado 10 ou 15 minutos antes da exposição, isto é, a meia distância entre a câmara escura e o fundo. Tínhamos nessa sala o que se chama prancheta, conhecida com o nome de indicador, que indicava com muita rapidez, por meio do alfabeto, o que devíamos fazer, porque os espíritos nos diziam que eles próprios não sabiam ainda como produzir essas imagens, que era preciso fazer alguns ensaios, dera-nos o conselho de mesmerizar a câmara escura, os produtos químicos e tudo mais. Seguimos essas indicações, tanto para nos divertirmos quanto por curiosidade. Quando lhes perguntamos por que tínhamos obtido o retrato do médium na posição que ele ocupava antes da exposição da chapa, responderam-nos que era nessa posição que ele tinha deixado a sua influência, e que, se tivesse achado um clarividente na sala, ele teria percebido o médium precisamente nessa posição. Não compreendo isso, mas não obtivemos outra explicação. The Spiritualist, N. Graus 234, Londres, 16 de fevereiro de 1877, pág. 76. Essas fotografias de duplos invisíveis a olho humano são os precursores das fotografias de duplos visíveis e tangíveis de que nos ocuparemos mais tarde. Como vimos, os fenômenos da fotografia transcendente produziram-se com grande número de pessoas, tanto na América como na Europa. Há muitos casos dos quais não fiz menção, notarei somente, no ponto de vista histórico,
até onde são fundadas as minhas pesquisas. Os primeiros indícios desse gênero de fenômenos remontam a 1855, encontro efetivamente, no Spiritual Telegraph, editando em Nova York, em casa de Brittan, no volume 8, 1855, pág. 152, um artigo intitulado Daguerreotipia de Imagens Espíritas. Numerosas experiências foram feitas para saber se formas e aparições espíritas podem ser reproduzidas pela daguerreotipia, mas todas foram infrutíferas, à exceção de um caso que foi comunicado ao redator por uma carta pessoal de um estimado amigo de Nova Orleans. Os principais fatos são os seguintes: o Sr. H., daguerreotipista e médium, quis, a 8 de março, tirar o retrato de seu filhinho de 2 meses de idade, e colocou-o nos joelhos de sua avó. Na terceira sessão, obteve um belo retrato, mas, coisa curiosa, acima do daguerreótipo, surge, de uma espécie de nuvem pequena, uma larga faixa luminosa, descendo até ao ombro da criança, onde desaparece. Essa faixa é larga e vigorosa, assemelhando-se a um raio de sol surgindo de uma abertura estreita. Depois de exame mais atento, observa-se que ela é um pouco transparente. Nenhum dos resultados precedentes tinha apresentado coisa semelhante, e a mais minuciosa observação dos objetos circunvizinhos não pôde fornecer uma explicação desse resultado, por pouco plausível que fosse. Encontro um segundo caso mencionado na página 170 do mesmo volume. Alguns dias antes, o Sr. Henry Ebard, desta cidade, tinha apresentado em nosso escritório de redação uma bela fotografia de seu filho, da idade de cerca de 10 anos, a qual apresentava um fenômeno singular, que consistia em uma luz intensa, de forma elíptica, atravessando obliquamente a região do tórax, uma extremidade da qual termina no exterior, perto da espádua esquerda, e a outra abaixo do braço direito. A claridade é mais intensa no centro e diminui gradualmente, aproximando-se das bordas. Esse fenômeno estranho não pôde ser explicado, pelo menos, nem o fotógrafo nem as outras pessoas descobriram uma causa qualquer. E fácil reconhecer nesses dois casos as mesmas particularidades que apresentam as primeiras experiências feitas pelo Sr. Beatty. Não posso terminar o capítulo sobre a fotografia transcendente, sem citar o caso que se segue, um dos mais recentes. Quero falar das fotografias espíritas obtidas pelo Sr. J. Atman, Cincinnati, Ohio. Não poderia deixar em silêncio essas experiências, pelo fato de terem elas sido submetidas ao exame mais severo por uma comissão de fotógrafos e porque foram feitas em condições que o Dr. Atman não poderá recusar-se a achá-las concludentes. Eis o que lemos no Spiritual Scientist, de Boston, de 6 de janeiro de 1876. Sabe-se que o Sr. J. Atman obteve fotografias espíritas no gabinete do Sr. Teple, 110. West Fallot Street, Cincinnati. Ele se tornou alvo de violentos ataques dirigidos por pessoas cépticas, que o acusavam de praticar trapaças. Recentemente ainda, um jornal da manhã publicava um artigo de 3 colunas que continha diversos argumentos e arrazoados tendentes a demonstrar que tudo aquilo não passava de uma mistificação banal e que Atman não era mais do que um charlatão cínico. Apesar das sessões de averiguação que ele organizava por intermédio de um círculo de íntimos, e que pareciam suficientemente convincentes, muitos dentre os seus amigos tiveram dúvidas quanto ao caráter das suas experiências. Foi por isso que ele inseriu, a semana passada, um anúncio dirigido ao público em geral e os fotógrafos em particular, convidando-os a uma sessão pública gratuita, que se realizaria no sábado de manhã, 25 de dezembro. Ele anunciava que a maneira de proceder com essas experiências seria determinada pelas pessoas que fizessem parte delas. As ditas pessoas escolheriam a sala para as experiências e teriam a liberdade de levar as suas chapas marcadas, a sua câmara escura e produtos químicos. Finalmente, forneceriam tudo o que fosse necessário. O Sr. Atman reservava para si somente o preparo das chapas, sob a vigilância de fotógrafos experimentados, a fim de evitar toda a suspeita. No dia do Natal, por um tempo claro e de manhã cedo, 16 pessoas estavam reunidas em casa do Sr. Atman, 5 das quais fotógrafos nessa cidade. Deliberou de comum acordo dirigir-se ao gabinete do Sr. Van Cutter, 28, West Fallot Street. Considerando que por muitas vezes o Sr. Cutter tinha descoberto as imposturas de pretendidos fotógrafos espíritas, e que o Sr. Atman nunca havia ido a seu gabinete, as condições nas quais era chamado a trabalhar tornavam-se duplamente difíceis. Ele se via em um gabinete estranho, e, além disso,
rodeado de sépticos, homens da profissão, que facilmente teriam feito descobrir a menor fraude. O Sr. Atman acedeu a tudo de boa vontade, mas com uma só condição: abster-se-iam de toda discussão, brincadeira ou qualquer outra interrupção, por palavra ou por obra, o que poderia romper a calma e a harmonia indispensáveis ao bom êxito das experiências. Essa condição do Sr. Atman, perfeitamente justa, foi aceita sem dificuldade alguma e todos os associados se dirigiram à casa do Sr. Cutter. Ao entrarem na sala onde as experiências deveriam ser feitas, os assistentes foram convidados a sentar-se dos dois lados da câmara escura e a darem as mãos. O Sr. Atman manifestou o desejo de lhe vendarem os olhos, mas essa cautela foi julgada inútil. O Sr. Atman escolheu o Sr. Moreland para auxiliar e ao mesmo tempo testemunha da lealdade da operação. Escolheu-se, além disso, o Sr. Moorman, fotógrafo de profissão, um dos mais incrédulos. Os três entraram no gabinete escuro, levando o Sr. Moorman as suas próprias chapas. Quando essas foram preparadas, os três operadores voltaram para as proximidades da câmara escura. O Sr. Moorman colocou a chapa no lugar próprio e sentou-se para a exposição. Essa se fez em silêncio profundo, depois do que, levaram a chapa para o gabinete escuro, para onde também se dirigiu o Sr. Atman. Pouco depois, ouviu-se a exclamação: não deu resultado. Os sépticos estavam radiantes. Preparou-se uma segunda chapa. O Sr. Moorman continuava a vigiar todos os movimentos do Sr. Atman. Ainda dessa vez o resultado foi nulo. O cepticismo triunfava. Depois disso as manipulações foram feitas pelo Sr. Cutter, proprietário do gabinete, um incrédulo consumado, e, parece, o melhor fotógrafo prático da cidade. Atman parecia abatido, recusou entrar no gabinete e permaneceu perto do aparelho, engolfado em profunda meditação. Os peritos entraram pois, sem ele, no gabinete. Foi o Sr. Cutter quem preparou a chapa. Entregaram o caixilho ao Sr. Atman, que estava tão comovido que teve dificuldade em colocá-lo no lugar próprio. Ele pediu a dois dos assistentes que colocassem as mãos sobre a câmara escura, ao mesmo tempo em que ele. Essa terceira exposição foi tão estéril quanto as precedentes. As coisas tomavam um aspecto mau para o pobre Sr. Atman e seus amigos. Ele propôs, entretanto, expor ainda uma chapa, mas tornou-se ainda mais pensativo. O Sr. Moorman estava sentado perto da câmara e do Sr. Atman, escrutando todos os seus gestos, como tinha o hábito de fazê-lo durante a sua longa carreira de desmascarar médiuns profissionais. Quando o Sr. Cutter terminou os preparativos da quarta chapa no gabinete escuro, em presença do Sr. Moreland, saiu e entregou o caixilho ao Sr. Atman. Era a vez da exposição do Dr. Morrow. Um outro dos assistentes devia colocar a mão sobre a câmara escura. Durante a exposição da chapa, reinava sempre profundo silêncio. O Sr. Atman tremia visivelmente e parecia absorver-se em uma prece muda. As mãos das pessoas que tocavam na câmara tremiam do mesmo modo, como se estivessem sob influência de misteriosa força. Finalmente o Sr. Atman interrompeu essa expectativa penosa, fechando a câmara escura. Então o Sr. Cutter retirou a chapa e dirigiu-se, acompanhado pelo Sr. Moreland, ao gabinete, para fazer a revelação. O Sr. Atman tinha ficado perto do aparelho, mostrando na fronte grandes gotas de suor. Os demais assistentes aguardavam silenciosamente a sentença que devia destruir definitivamente as crenças mais caras dos espiritualistas. Em breve tempo, porém, ouviu-se uma exclamação de admiração e de surpresa dos senhores Moreland e Cutter. Há um resultado. A fisionomia do Sr. Atman iluminou-se como um relâmpago, de satisfação. Os seus amigos, que apenas ousavam acreditar na agradável notícia, assim como os incrédulos, acercaram-se do Sr. Cutter, que sustinha a chapa contra a luz. Efetivamente, perto da cabeça do Sr. Morrow, podia-se ver a forma de uma jovem inclinada para ele, e essa imagem era ainda mais visível e distinta do que o seu próprio retrato. Esse resultado inesperado encheu de pasmo a todas as pessoas. O Sr. Moorman e o Sr. Cutter olharam-se maravilhados. O último dos dois garantia que não tinha tomado parte no que sucedia, que aquela chapa era uma das suas e que ele sabia que ela nada continha quando ele a levou para o gabinete. Entretanto, a imagem estava ali. Quanto ao Sr. Atman, nem sequer tinha tocado na chapa, nem mesmo tinha entrado no gabinete durante os preparativos. De que maneira se tinha produzido aquela imagem? Ele nada sabia a respeito, mas, realmente, ela ali estava. Quer sépticos, quer espíritas, estavam surpresos com esse resultado notável,
Resultado decisivo. Decisivo nesse sentido é que os senhores Cutter, Murman e os outros, ainda que se tivessem recusado sempre a reconhecer uma origem espírita à imagem obtida, estavam todos, porém, de acordo sobre esse ponto, que, nas condições de que se tratava, o Sr. Atman não tinha podido obter fraudulentamente aquele resultado, visto que ele não tinha entrado no gabinete nem tocado na chapa. Todas as pessoas presentes aqueceram e lhe passaram um certificado, assinado com os seus nomes, dando testemunho do resultado obtido. Certificado, nós, abaixo assinados, tendo feito parte da sessão pública de fotografia espírita, organizada pelo Sr. J. Atman, certificamos pelo presente que seguimos minuciosamente todas as manifestações às quais foram submetidas as nossas próprias chapas sensíveis, que estavam marcadas, que fiscalizamos as operações no gabinete escuro assim como fora dele, e que não descobrimos o mínimo indício de fraude ou de prestidigitação empregada pelo Sr. Atman. Certificamos também que durante a última experiência, no decurso da qual o resultado foi obtido, o Sr. Atman não tocou na chapa e não entrou sequer no gabinete escuro. Cincinnati, Ohio, 25 de dezembro de 1875. J. Slater, C. H. Murman, V. Cutter, J. P. Ekman, F. T. Moreland, T. T. Epley, fotógrafos de profissão, e Saunders, W. M. Warrington, José Kinsey, Benjamin E. Hopkins, E. Hopkins, G. A. Canaan, W. W. M. M. D. I. James, P. G. Pert, D. V. Morrow, Sullivan, Robert Leslie. Reimpresso no Spiritualist, N. 179, Vol. 8, número 4, Londres, 28 de janeiro de 1876. Pags. 37 e 38. O público, porém, nunca julga as provas suficientes, sempre exige novas provas, e os testemunhos pessoais não são bastante quando se trata de fatos relacionados com o miraculoso. Alguns meses após haver recebido o certificado precatado, assinado por 6 fotógrafos, o Sr. Atman viu-se obrigado a publicar um novo convite, no Cincinnati Enquirer. Organizou-se uma nova comissão, com o mesmo intuito, tendo à frente o Sr. Slater. Essa investigação foi um novo triunfo para o Sr. Atman, como prova ao certificado que lhe foi dirigido, publicado no Spiritual Scientist de 25 de maio de 1876. 1. Pag. 314. O que expusemos no presente capítulo nos dá o direito, segundo me parece, de considerar a fotografia transcendente como um fato estabelecido de modo positivo. Por conseguinte, a hipótese das alucinações, que serve de apoio às teorias do Dr. Atman, fica fortemente abalada. Por minha vez, posso também me servir da frase que ele emprega, falando da insuficiência da hipótese espírita. Posso dizer que o terreno começa a fugir da hipótese das alucinações, e que só lhe resta um espaço acanhado, da extensão de um pé. Veremos dentro em pouco, no final do capítulo sobre a materialização, se lhe resta alguma coisa desse espaço acanhado. Notícia importante: acabo de saber, muito tarde para mencioná-lo no corpo da obra, que o Sr. Taylor, diretor muito conhecido do Jornal Britânico de Fotografia, acaba de publicar nesse jornal, número de 17 de março de 1893, um artigo intitulado A Fotografia Espírita, no qual expõe suas experiências com a M.D., médium escocês. Os resultados obtidos por ele confirmam peremptoriamente a possibilidade da fotografia transcendente. Será necessário insistir sobre a importância desse testemunho. A fotografia pode fornecer-nos todos os elementos requeridos para demonstrar que os fenômenos mediúnicos não apresentam sempre um caráter subjetivo, que um certo número dentre eles oferecem todos os atributos de realidade objetiva. Por esse meio se nos torna possível tirar a prova da existência de formas ou de seres invisíveis inteligentes. Foi também por esse motivo que considerei as experiências feitas pelo finado Sr. Beatty, em 1872, como pedra angular de todo o edifício. E eis que 20 anos depois de ter publicado em seu jornal o relatório das experiências do Sr. Beatty, cuja boa-fé não era posta em dúvida por ele, o Sr. Taylor recomeçou as mesmas experiências. O Sr. Taylor certamente teve que fazer seus ensaios em condições rigorosamente científicas. Materialização e desmaterialização de objetos acessíveis aos nossos sentidos.
No presente capítulo vamos ocupar-nos especialmente dos fenômenos de aparecimento efêmero de corpos ou de objetos acessíveis aos nossos sentidos, e de seu desaparecimento mais ou menos rápido. Esses fenômenos são tão contrários a todas as crenças, a todas as probabilidades e mesmo tão diferentes da série dos fenômenos ordinários do mediunismo, que o próprio Dr. Hartmann, que admite a responsabilidade dos fenômenos ordinários, aceitando integralmente os testemunhos humanos citados, recusa-se a admitir esses testemunhos quando se trata dos fenômenos de que nos ocupamos. O Sr. Hartmann recusa a esses últimos todo o valor objetivo, e opina que é necessário transportá-los na íntegra para o domínio subjetivo. Antes de passar ao estudo de fenômenos tão extraordinários, devemos procurar nos anais do mediunismo outros fatos mais simples, aproximando-se das ideias já admitidas e pertencentes ao mesmo domínio, que poderiam servir-nos de antecedentes para fazer admitir e compreender fenômenos mais complexos. Foi assim que procedemos na demonstração da fotografia transcendente. Esses fenômenos mais simples existem, e são conhecidos geralmente debaixo do nome de fatos de penetração da matéria. Eles se apresentam as mais das vezes sob a forma de transporte e de desaparecimento de objetos em um quarto fechado. Os fatos desse gênero ocupam grande espaço no repertório dos fenômenos mediúnicos. Eles se produziram, assim como os fatos de materialização parcial, desde o começo dos estudos espíritas. Mas o estudo desses fenômenos simples, comparativamente falando, já estava muito adiantado, quando os fatos de materialização se apresentavam ainda no estado rudimentar, admitindo-se a natureza complexa desses fenômenos e sua dependência de um princípio de evolução. Posto que muito simples, na aparência, os fatos de penetração da matéria têm entretanto grande importância. E devemos preocupar-nos profundamente com a sua significação, porque eles nos fornecem a prova evidente e positiva de que estamos em presença de um fato transcendente, isto é, de um fenômeno produzido por forças que têm sobre a matéria um poder, mas cuja origem, natureza e extensão não conhecemos. E importante para a nossa crítica verificar que o princípio, que serve de base à demonstração desse fenômeno, já é admitido, ao menos tacitamente, pelo Dr. Hartmann. Depois de ter falado da ação expansiva da força nervosa mediúnica, que ataca a coesão das partículas da matéria, o Sr. Hartmann passa em revista os fenômenos mediúnicos referentes à penetração da matéria, que classifica em uma categoria de fatos particularmente inverossímeis, e cita as experiências concludentes feitas por Zollner, entre outras o transporte de objetos de um quarto fechado, que foi observado frequentemente, em condições que impõem uma convicção. E quando o Sr. Hartmann teve que se ocupar com os fenômenos de materialização e explicá-los por alucinações produzidas pelo médium, prevaleceu-se largamente do fato mediúnico da penetração da matéria, admitido pelos espíritas, para negar a objetividade real de todos os fenômenos de materialização observados durante a reclusão do médium. Nenhum laço pode reter esse último em seu lugar, quer um saco, quer uma gaiola na qual o médium fosse encerrado, pois que desde o momento em que o médium sonâmbulo pode penetrar aquela matéria, pode também se mostrar aos espectadores sob a forma de aparição, a despeito de todas as medidas de precaução. Assim o Sr. Hartmann admite, como princípio, a possibilidade do fato mediúnico da penetrabilidade da matéria, como também admite a possibilidade de todos os outros fatos, baseando-se no testemunho de outrem. Mas, tratando desses fatos e prevalecendo-se deles para sua teoria da alucinação, não nos dá a seu respeito explicação alguma. Ele só tem em vista combater a hipótese da quarta dimensão do espaço, imaginada por Zollner, e pronuncia-se a favor de uma comoção molecular das combinações da matéria que pode mesmo ir até a uma explosão, como foi observado. Mas, uma vez que se admite o fato da penetração de um corpo sólido por um outro semelhante, ainda que como princípio, é certo que não podemos não-lo representar de outra maneira a não ser supondo uma desagregação momentânea da matéria sólida, no momento da passagem de um objeto, e sua reconstituição imediatamente depois, isto é, em linguagem mediúnica, sua desmaterialização e sua rematerialização. Fica bem entendido que essa definição é apenas convencional, aceita na falta de outra melhor, visto como não se aplica senão à aparência do fenômeno e não à sua essência. E inútil multiplicar aqui os exemplos de iguais fenômenos, pois que o Sr. Hartmann cita um número suficiente deles. Citarei, entretanto, 2 dentre eles, que têm o mérito de se terem produzido debaixo dos olhos do observador, não de maneira inesperada, mas em condições fixadas de antemão. Eis um testemunho.
Devido ao reverendo Sr. Colex, em carta publicada no Medium Andaibrac, ano de 1877, página 709, e relativa ao fato que demonstra a penetrabilidade da matéria. Depois de ter feito a narração de uma sessão com o médium Dr. Monk, no decurso da qual ele tinha verificado o desenvolvimento de uma força considerável, o que o tinha induzido a conservar por baixo da mesa uma ardósia com um pedaço de lápis ordinário, a falta de lápis de ardósia, na esperança de obter uma escrita direta, continua assim, mas nenhum resultado foi obtido. Não encontrei na ardósia senão uma espécie de curva, como para me fazer compreender que o lápis não podia servir. Esse lápis inútil tinha provavelmente irritado a Samuel, o inspirador invisível, porque ele me perguntou pela boca do médium, que estava em transe, e preciso queimar ou mergulhar o lápis. Mergulhá-lo. Respondi. Coloca a mão sobre o gargalo da garrafa. A louça da ceia ainda não tinha sido retirada, agora olhe atentamente. O lápis estava sobre a ardósia, a meus pés, e o médium, que se achava a alguma distância, não tinha tocado nele, uma só vez. Muito bem, replicou Samuel, falando pelo Sr. Monk, que ele tinha conduzido ao outro extremo do quarto, e cuja mão estava estendida na direção da garrafa. Presta atenção, olha bem. Em um abrir de olhos, o pequeno lápis, que não tinha mais de 1 polegada de extensão, foi, por assim dizer, lançado através da minha mão até a garrafa, onde ficou, flutuando na água. Londres, 1 graus de novembro de 1877. Thomas Coley. Algum tempo depois, o reverendo Sr. Coley publicou a experiência seguinte, em uma sessão com o médium Monk, escrevia em uma ardósia: podes transportar esta ardósia ao 5º degrau da escada que vai dar no corredor? Tendo deposto a ardósia no chão, com o lado escrito voltado para baixo, perguntei em voz alta se íamos obter uma comunicação escrita naquela ardósia. Apenas eu tinha voltado ao meu lugar e tomado as mãos do Sr. Monk entre as minhas, senti as pernas levadas para um lado sob o impulso de um corpo pesado, e divisei uma luz mais brilhante do que dos 2 bicos de gás que nos iluminavam, emergindo subitamente por baixo da mesa, na direção da porta fechada. No mesmo instante retumbou um estalido semelhante ao que tivesse sido produzido por uma ardósia violentamente atirada de encontro a uma porta, conforme verifiquei depois. Entretanto, apesar de termos visto a luz e ouvido o estalido, não pudemos acompanhar a deslocação da ardósia. Foi só no momento em que se produziu o choque que senti um dos lados do caixilho, que tinha sido lançado para trás, dar de encontro à minha perna e cair no chão. O que acabava de passar-se fez-me supor que a ardósia tinha sido atirada, segundo o meu desejo, através da porta, que estava fechada à chave, e que eu era, por uma vez ainda, testemunha do fenômeno surpreendente da penetração de uma matéria por uma outra. Levantei-me, aproximei-me da porta e abri-a, conservando sempre a mão do Sr. Monk. Efetivamente, a ardósia estava no 5º degrau da escada. Levantando-a, pude verificar que a inscrição que ela continha estava perfeitamente de acordo com o fato misterioso que acabava de passar-se, pois que a minha pergunta, podes transportar a ardósia ao 5º degrau da escada? Encontrei a seguinte resposta: julga por ti mesmo, Eila. Adeus. Medium, 1877, página 741. A mesma experiência foi repetida por 2 vezes ainda, em presença de outras testemunhas. Idem. Páginas 761 e 786. Na segunda sessão, a ardósia foi instantaneamente transportada ao quarto de uma das pessoas presentes, à distância de 2 milhas do lugar onde se achavam os experimentadores. O fato da penetrabilidade da matéria, isto é, da desmaterialização e rematerialização momentânea de um objeto, uma vez admitido, leva-nos logicamente a apresentar esta pergunta: por que razão a força produtora daquela desmaterialização não teria o poder de dar aos corpos desmaterializados, rematerialização-os, outra forma diferente da que eles tinham dantes? Se a força que produz esse fenômeno é força nervosa, como o Dr. Atman se inclina a admitir, devemos lembrar-nos que a força nervosa pode produzir, sobre os corpos, impressões persistentes, isto é, produzir certas mudanças moleculares, correspondendo não só à forma dos órgãos do médium, de onde emana essa força, como ainda a qualquer outra forma estranha que aprovesse a fantasia sonambúlica do médium dar semelhante impressão. Assim, pois, a força nervosa, por isso mesmo que é suscetível de desagregar um corpo qualquer, disporia a sua maneira de todos os átomos desse corpo, e, reconstituindo-o por intermédio desses átomos,
poderia dar-lhe a forma que a vontade sonambúlica do médium se dispusesse a produzir. Essa conclusão não seria contrária à lógica da hipótese do Sr. Atman, e não descobrimos os motivos que ele poderia invocar para combatê-la, admitindo, repito, que estejamos aqui em presença da força nervosa com as propriedades que o Sr. Atman lhe atribui. Baseando-nos no mesmo raciocínio, temos o direito de modificar essa conclusão da maneira seguinte: a força que exercesse sobre a matéria tal poder de desagregação não seria absolutamente obrigada a desagregar toda a massa de determinado objeto, bastaria utilizar certa quantidade de átomos dessa matéria para produzir, quer um simulacro de objeto, quer um objeto de outra forma. Efetivamente, o Espiritismo nos oferece esses dois gêneros de fenômenos conhecidos com o nome de desdobramento e com o de materialização no sentido próprio, e que se observa do mesmo modo nos objetos inanimados e nos animados. A linha de delimitação entre essas duas séries de fenômenos não pode, naturalmente, ser determinada com precisão, pois que se estaria sempre em presença de um certo grau de materialidade. Em matéria de desdobramento de objetos inanimados, o observado mais frequentemente foi o desdobramento das fazendas. E um fato muito frequente ver, sendo os médiuns mantidos pelas mãos, o duplo da mão do médium com a manga do vestido. Posso citar, como fato mais bem verificado desse gênero, o que se deu depois da experiência elétrica do Sr. Crookes com a Sra. Fay. O Sr. Atman é de opinião que esse exemplo é perfeito no ponto de vista da exclusão de toda a coparticipação pessoal por parte do médium. O controle por meio do contacto, com os eletrodos, como aplicaram Crookes e Valley em sua sessão física com a Sra. Fay, pode ser considerado como uma garantia suficiente. Pag. 18. Apesar disso, a mão que se mostrou entre as cortinas e que apresentou os livros aos assistentes estava revestida por um punho de seda azul, idêntico ao do vestido do médium. Temos sobre esses pontos o testemunho do próprio Sr. Cox Spiritual Magazine, 1875, pag. 151. Segundo a hipótese do Dr. Atman, isso deveria ser o resultado de uma alucinação. Ela, porém, não tem razão de ser aqui, sem dúvida alguma. O médium teria evitado produzir a alucinação do seu próprio vestido. Quanto aos assistentes, não contavam com aquela surpresa. Outro fato desse gênero, igualmente precioso, produziu-se por várias vezes, em uma sessão de Davenport, feita às escuras, tendo sido aceso um fósforo. De repente, viu-se Davenport sentado em uma cadeira e ligado pelas mãos e pés, e o duplo perfeito de seu corpo com a roupa, perdendo-se no corpo do médium. Spiritual Magazine, 1873, pags. 154 e 470, Ferguson, Supramundane Facts, pag. 109. Vê também o testemunho interessante de Clifford Smith, Spiritual Magazine, 1872, pag. 489, e finalmente o mesmo jornal, 1876, pag. 189, falando do desdobramento dos vestidos, somos levados naturalmente a mencionar, ao mesmo tempo, o desdobramento das formas humanas, do qual já encontramos antecedentes nos fenômenos da fotografia transcendente. Abster-me-ei, porém, de fazer aqui um estudo minucioso desses fenômenos, pois que teremos de voltar, mais adiante, a esse ponto. Vamos passar imediatamente ao estudo da série dos fenômenos de materialização, e, antes de tudo, ao estudo da materialização e desmaterialização de objetos inanimados. Não me esqueço de que devo tratar desse assunto somente sob o ponto de vista da teoria da alucinação. O Dr. Atman não admite os testemunhos harmônicos da vista e do tato, ainda que emanem de muitas pessoas simultaneamente, a materialização de um objeto debaixo da vista de testemunhas e a sua desmaterialização gradual, observada pelas mesmas testemunhas, o que é para o julgamento e a experiência ordinária o summum da prova exigida que se produziu frequentemente nas sessões mediúnicas, é para o Sr. Atman a prova eo ipso da alucinação. Devo pois procurar provar o fenômeno por efeitos duradouros, pag. 96, os mais positivos dos quais fossem materializações, não efêmeras, porém permanentes. Entretanto, aqui, a prova mais perfeita deixa por isso mesmo de ser uma prova, pois que o objeto, uma vez materializado, não difere em coisa alguma de outro objeto. De maneira que a prova do fenômeno não poderia ter outra base além daquela sobre a qual se apoia. Também o fenômeno da penetração da matéria, isto é, o testemunho humano. Baseando-me neste testemunho,
Espero poder exibir alguns exemplos suficientemente satisfatórios. É aqui que a fotografia transcendente vem em nosso auxílio. Ela nos fornece uma prova positiva da materialização invisível de qualquer espécie de objetos inanimados, as mais das vezes fazendas e flores. As fazendas que se veem nessas fotografias geralmente nada apresentam de distintivo, pois que não passam de um acessório. Entretanto,